Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês em todo o Brasil. É um prazer recebê-los aqui no Periscope para um rápido bate-papo de 20 minutos. Uma live que hoje vai ser corrida. Eu tenho que sair já já para ir para o aeroporto. Estou no limite do horário. Embarcando hoje para Cuiabá para fazer um mega aulão presencial beneficente. Uma super revisão presencial amanhã de tributário e constitucional lá no Mato Grosso. E eu vou puxar com vocês agora 20 minutos para que a gente possa avançar na nossa maratona, que durará 30 dias seguidos. Começou ontem, hoje é a aula 2, em que nós vamos conversar sobre 200 temas específicos que são sempre cotados para aparecer nas provas. Ontem eu conversei com vocês nos temas 1, 2, 3 e 4. A gente começou ontem com o tema 1 de Direito Administrativo, os tipos de improbidade administrativas e analisamos a mudança da Lei de Improbidade Administrativa recentemente implementada. No tema 2 foi Direito Constitucional e a gente conversou sobre Estado, Governo, forma, sistema e regime. O tema 3 foi Direito Civil e a gente conversou sobre alienações de bens entre ascendentes e descendentes. E o tema 4 foi o tema do Direito Tributário, imunidades, dos livros, ok? Então, a gente hoje vai com o tema 5, 6 e 7, rapidinho, que eu estou no limite do horário. E de noite, eu tento, lá de Cuiabá, quando eu estiver no hotel, lá no Mato Grosso, eu tento puxar com vocês os temas 8, 9 e 10, beleza? O que é que eu vou pedir a galera? Aquilo que eu sempre peço, 0 mensagens a partir de agora. Vou pedir que todo mundo pare de mandar mensagens para não atrapalhar a transmissão, tudo bem? Para que a gente não fique com a transmissão interrompida. Vou pedir a vocês que, se puderem, compartilhem a transmissão, bota o dedinho aqui nesse contador, onde tem aí o número de pessoas e de onde saem os corações, e convidem os seguidores de vocês, tá certo? Isso aí que fez Lua, Marco, a galera toda aí, Shalom, Suzy, convidem os seguidores para a gente divulgar o máximo de pessoas possíveis essa aula gratuita e vamos embora sem mais delongas. Não dá tempo de eu cumprimentar a galera toda que está aí, vou só mandar um beijo para os meus amigos que estão lá na Flórida me assistindo, Ricardo Pamplona, irmão do professor Rodolfo Pamplona, e Alessandro Saldanha, meus amigos de infância, Sandrão, Ricardo, um beijo para vocês aí em Orlando. Em setembro a gente vai estar junto de novo aí, tá bom? Galerinha, vamos embora. O tema de número 5 é no direito do consumidor. Direito do consumidor, um tema importantíssimo, que é o tema que envolve a diferença entre publicidade abusiva e publicidade enganosa. Então anote aí no seu caderno de apontamentos, tema número 5, direito do consumidor, publicidade abusiva versus publicidade enganosa. Será que vocês sabem a diferença de publicidade abusiva e publicidade enganosa? Bom, vamos lá. Então, tema 5, direito do consumidor, publicidade abusiva versus publicidade enganosa. Moçada, anotem por gentileza. O tema se encontra no artigo 37 do CDC. Então, vocês vão encontrar o tema no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, ok? Os conceitos de publicidade abusiva e publicidade enganosa. Normalmente, numa prova, a banca tenta induzir o candidato a erro para que ele se confunda, misturando um instituto com o outro. Gente, começo conceituando publicidade enganosa. A publicidade é enganosa quando, de alguma forma, o fornecedor, ao oferecer o seu anúncio, induz os consumidores a erro. Erro na compreensão daquilo que se está oferecendo. Quando o fornecedor manipula informações para distorcer a realidade, gerando na mente do consumidor uma cognição equivocada quanto àquilo que se está anunciando, aquilo que se está oferecendo, o serviço que se está oferecendo, o produto que se está oferecendo, a gente diz que ocorre uma publicidade enganosa. Enganosa, olha a palavra, é a publicidade que engana, que manipula a percepção da verdade, induzindo o consumidor a erro, por exemplo, quanto às características do produto ou do serviço, quanto à quantidade, quanto à qualidade, quanto ao preço, quanto à origem. Então, se na forma de anunciar o seu serviço, o seu produto, o fornecedor manipula a verdade, distorcendo a capacidade de compreensão da verdade na mente do consumidor, a gente diz que essa publicidade é uma publicidade enganosa. Preste atenção, porque a publicidade enganosa, ela pode ser publicidade enganosa por omissão.
A publicidade enganosa por omissão ocorre quando o fornecedor deixa de informar uma característica, um detalhe, uma informação que é fundamental para que o consumidor compreenda a realidade da maneira que ela de fato é. Então o consumidor pode ser prejudicado por ser enganado não por um anúncio que afirma uma mentira, mas por um anúncio que deixa de prestar uma informação que seria decisiva para que o consumidor celebrasse o contrato de consumo. Nesse mistério, a gente diz que publicidade enganosa pode se dar de duas maneiras: através de afirmativas falsas ou através de omissões, por via das quais o fornecedor deixa de alertar, de informar, de orientar o consumidor a respeito de certa informação que seria vital para que o consumidor tomasse a decisão e provavelmente decidiria não fazer o contrato de consumo. Aí, para não perder o contrato de consumo, o fornecedor deixa de avisar sobre um risco de duração do produto, um prazo de validade, uma cláusula de um pagamento extra. Então ele se omite e engana o consumidor, não permitindo que o consumidor saiba de algo que seria vital para ele tomar a decisão de fazer o contrato de consumo. Bom, a publicidade enganosa, seja pelas afirmativas comissivamente feitas, enganando, induzindo a erro, ou por omissão, deixando-se de afirmar algo vital para a compreensão adequada da realidade daquela relação de consumo, a publicidade enganosa não se confunde com a publicidade abusiva. A publicidade abusiva, ela tem previsão no 37, parágrafo 2º do CDC. Parágrafo 2º. A publicidade enganosa está no 37, parágrafo 1º, e a publicidade enganosa por omissão no 37, parágrafo 3º do Código. Lá no 37, parágrafo 2º, o legislador nos ensina que é abusiva a publicidade que tem alguns perfis que vocês percebendo o texto denotam que se trata de uma publicidade agressiva. Revela o abuso de direito do fornecedor de anunciar o seu serviço ou o seu produto. Por exemplo, uma publicidade de caráter discriminatório. Uma publicidade que tem o poder de induzir pessoas a praticarem comportamentos autodestrutivos que colocam em risco a integridade da sua saúde, da sua vida. Uma publicidade que induz pessoas a praticarem atos atentatórios ao meio ambiente. Uma publicidade que explora a superstição, o medo, a deficiência de julgamento de crianças, a fragilidade, a vulnerabilidade de pessoas. Então, a publicidade abusiva não necessariamente é enganosa. Eu posso não mentir nada ao fazer o meu anúncio. Eu posso não omitir algo que é imprescindível, mas me exceder na maneira de anunciar, gerando em razão do modo como anuncio uma tendência de que as pessoas atentem contra a saúde, integridade física de si próprias, contra o meio ambiente, contra valores difusos e coletivos que devem ser protegidos. Então, nenhum fornecedor pode fazer isso. O fornecedor não pode se valer das prerrogativas que ele tem para conseguir anunciar o seu serviço ou seu produto, para fazer as suas ofertas, valendo-se de mecanismos da mídia, para, ao fazer esses anúncios, abusar e abusando, causar danos. Danos, ora de ordem psíquica, ora de ordem física, ora danos aos interesses difusos e coletivos. Então, a publicidade abusiva não se caracteriza pela mentira. A mentira é elemento essencial da publicidade enganosa. Uma publicidade abusiva pode ter um teor 100% verdadeiro. A publicidade é abusiva quando ela se enquadra no perfil descrito lá no artigo 37, parágrafo 2º do CDC. Ou ela tem um caráter discriminatório, ou ela explora a deficiência de julgamento de pessoas hipossuficientes e vulneráveis, como as crianças, ou ela explora o medo e a superstição das pessoas, ela induz pessoas a atentarem contra a sua própria integridade física, ou até de terceiros, porque não expandir essa interpretação, sua saúde, sua vida, sua segurança, contra o meio ambiente, tudo bem? Então, se vocês estiverem fazendo prova, jamais confundam publicidade enganosa com publicidade abusiva. Saiba que ambas, tanto a publicidade enganosa como a publicidade abusiva, ambas refletem comportamentos vedados, que se enquadram, anote aí, no conceito de prática abusiva. Configura uma prática abusiva do fornecedor fazer anúncios se excedendo, né, abusando ou enganando o consumidor. E do mesmo modo que a gente pode dizer que é uma prática abusiva, dentre aquelas exemplificadas no artigo 39 do CDC, as práticas abusivas, a gente pode dizer que é direito básico do consumidor não ser vítima de publicidades enganosas ou abusivas, lá do artigo 6º do CDC. Então merece um apontamento aí nas suas anotações, uma remissão para o artigo 6º dos direitos básicos do consumidor e o artigo 39 das práticas abusivas. Então você vai perceber que é direito básico do consumidor não ser vítima
de publicidade abusivas e não ser vítima de publicidades enganosas, ok? Tais comportamentos qualificam práticas abusivas do fornecedor, artigo 39. E qual é a importância prática de você perceber que certos fornecedores praticam no dia a dia abusivamente esse comportamento de veicular publicidades ora enganosas, ora abusivas? Ao violarem os direitos básicos do consumidor, eles podem se sujeitar ao dever de reparar em prejuízos, reparar em danos que eventualmente se materializem. Então, a depender de como se faça e quais sejam os efeitos dessa publicidade na vida pessoal de cada consumidor, pode ser que sugere direito à indenização. Tudo bem? Então, esse foi o tema de número 5, direito do consumidor, publicidade enganosa versus publicidade abusiva, artigo 37 do CDC. A dica letal que eu te dou é a seguinte, meu irmão. Você leu na prova e tem que diferenciar. Publicidade enganosa está ligada à mentira. A publicidade enganosa pode não ser feita abusivamente, mas ela está mentindo. Ela omite informações importantes ou afirma mentiras que não são condizentes com a realidade daquela relação de consumo. Tudo bem? Então você fica esperto porque é enganosa aquela publicidade por via da qual o anunciante informa algo que não é verdadeiro sobre preço, qualidade, característica, quantidade, origem, duração do serviço ou do produto. Pode ser, inclusive, você me viu dizer, por omissão. Publicidade enganosa por omissão do 37, parágrafo 3º, ok? E a abusiva não está ligada à mentira, à distorção da realidade. Ela revela um excesso comportamental, ora de caráter discriminatório, ora que induz pessoas a comportamentos autodestrutivos, destrutivos do meio ambiente, pessoas que são ali fragilizadas, são exploradas na sua superstição e no medo, deficiência de julgamento das crianças, ou seja, exatamente como está na lei. Leia o artigo 37 após essa live. Bom, eu tenho 7 a 8 minutos para encerrar aqui. E eu quero fazer agora o tema de número 6. Vamos lá. O Uber, o motorista, vai me pegar 14 horas aqui embaixo para me levar para o aeroporto. Meu voo é 15h30 para Cuiabá. Então vamos lá, tem que ser rapidinho. Então, tema número 6. Direito processual civil. Direito processual civil, processo civil, prazos para interposição de recursos. Processo civil, prazos para a interposição de recursos. Prazos para a interposição de recursos. Moçada, o prazo para a interposição de recursos dentro de um processo, quando a gente está falando do processo civil brasileiro e não do processo do trabalho ou do processo penal, os processos que são regidos pelas normas do CPC, o prazo para a interposição de recursos é um prazo de 15 dias. Havendo, todavia, uma exceção no CPC para o recurso de embargos de declaração. Tal recurso se submete ao prazo de 5 dias. Prestem atenção para não errarem isso em prova. Com a sistemática do atual CPC, houve uma alteração no regime jurídico dos prazos recursais. No CPC anterior, nós tínhamos recursos com prazo de 5 dias, recursos com prazos de 10 dias e recursos com prazos de 15 dias. Hoje, houve uma unificação, anote aí, por favor, o artigo, e o artigo 1003, parágrafo 5º, artigo 1003, parágrafo 5º, define que os recursos listados no CPC devem ser interpostos num prazo de 15 dias, com exceção do recurso de embargos de declaração. O recurso de embargo de declaração continua com o prazo de 5 dias, como já era no Código Antigo. E vocês vão encontrar no artigo 1023 essa previsão, que o prazo para interpor os embargos declaratórios continua sendo de 5 dias, como já era na codificação pretérita. Os embargos de declaração são disciplinados no CPC em 5 artigos, 1022 a 1026. Lá no 1023, vocês vão encontrar a previsão normativa do prazo de 5 dias para interposição de embargos de declaração. Então, embargo de declaração 5 dias, recursos que estão nos incisos 1 a 9 do artigo 994. Quais são os 9 recursos previstos no CPC? Apelação, do 994, inciso 1. Agravo de instrumento, do inciso 2. Agravo interno, do inciso 3. Embargo de declaração, do inciso 4. Recurso ordinário constitucional, do inciso 5. Recurso especial, do inciso 6. Recurso extraordinário, do inciso 7. Agravo em razão da inadmissibilidade de RESP ou RE e embargos de divergência em RESP ou RE. Esses 9 recursos são
os recursos previstos no CPC. A transmissão não está travando. Se travar para você, de acordo com a internet que você está usando aí, saia e retorne ou assista na reprise. Quando a transmissão trava, trava para todo mundo. Tem 500 pessoas ao vivo aqui assistindo. Não está travando a transmissão, tá certo? Parem de falar que está travando. Sai e volta. Então, de novo, quais são os recursos que nós temos no CPC? Temos 9. Para 8 desses 9 recursos, o prazo é de 15 dias. O único recurso que você vai marcar na prova, que o prazo é de 5 dias, é o recurso de embargos de declaração, ok? Então, filtre comigo. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em RESP-ORE e embargos de divergência em RESP-ORE, esses 8 recursos, prazo de 15 dias. Embargos de declaração, prazo de 5 dias, ok? Meus amados, cuidado com os agravos. Os 3 agravos, o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo em RESP-ORE estão unificados na regra geral dos 15 dias. Cuidado com isso em provas. A gente sabe que no CPC anterior, a gente tinha os agravos ou com 5 ou com 10 dias. O famoso agravinho, o agravo interno tinha prazo de 5 dias. O agravo de instrumento e o velho agravo retido, já não mais existente, tinha um prazo de 10 dias. O agravo nos autos pela inadmissibilidade de RESP-ORE tinha prazo de 10 dias. Hoje, na prova que você vier realizar, todo e qualquer recurso de agravo, prazo de 15 dias nos termos do CPC, ok? Qual é a pegadinha que eu quero deixar para encerrar essa abordagem? Preste atenção, meu irmão. Preste atenção nessa pegadinha que eu vou falar aqui agora, ok? Existem leis especiais que trazem algumas hipotetizações, algumas situações hipotéticas, estabelecendo o cabimento de recursos com prazos diferentes. Não estão no CPC. Existe hoje uma controvérsia doutrinária se os prazos das leis especiais teriam que ser alterados para que houvesse uma adequação ao CPC. Ainda não há uma pacificação na jurisprudência do STJ nesse primeiro ano de vigência do CPC. Então eu quero que você saiba que existem 3 previsões de prazos diferentes em leis especiais. Anote que a legislação que rege os juizados especiais estipula prazo de 10 dias para a interposição do recurso inominado. Se te perguntarem na prova qual é o prazo previsto nas leis do sistema dos juizados para o recurso nominado, 10 dias. Muitos colegas vêm defendendo que esse prazo tem que migrar para 15 dias, havendo a unificação com o sistema do CPC. Mas a banca, muito malandra, se lhe perguntar, vai lhe perguntar conforme a lei dos juizados. E conforme a legislação que rege os juizados, a lei dos juizados especiais cíveis, federais, de fazenda pública, 10 dias é o prazo para recurso inominado. A banca pode lhe perguntar qual é o prazo previsto na lei de execuções fiscais para o recurso de embargos infringentes de alçada. O prazo para o recurso de embargos infringentes de alçada, que é o recurso para impugnar as sentenças nas execuções fiscais de pequeno valor, execuções fiscais dentro da alçada. Hoje a alçada está chegando a aproximadamente R$1.000, ok? Ela se atualiza 4 vezes por ano, a cada 3 meses, pelo IPCAE. O recurso para impugnar uma sentença na execução fiscal de pequeno valor não é apelação, não cabe apelação, é embargos infringentes de alçada. E o artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais define prazo de 10 dias para os embargos infringentes de alçada. E, por fim, além do prazo de 10 dias para o recurso inominado, prazo de 10 dias para os embargos infringentes de alçada, a lei que rege as ações de controle de constitucionalidade abstrato, a lei que rege a ADI, ADC e ADO, a Lei 9868 de 99, estipula para o agravo interno um prazo que sempre se unificou como sendo de 5 dias. Sempre se entendeu que a aplicação do prazo para controlar o cabimento do agravo interno diante do indeferimento da petição inicial na ADI, ADO, ADC seria de 5 dias. Cabe hoje à doutrina pacificar essa questão. Bom, para uma prova objetiva, para um provão, para fechar isso aqui, eu não vou nem poder dar outra dica que o pessoal do Uber já está me esperando aqui embaixo. Do aeroporto, de repente, eu volto e faço a dica número 7, o tema número 7. Para fechar essa questão dos prazos, vamos uniformizar aqui, tá certo? O que é que está no CPC?
Prazo para recorrer é de 15 dias, salvo embargo de declaração. Aonde está previsto isso no CPC? Artigo 1003, parágrafo 5º. Então, artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, o prazo para recorrer, 15 dias. Mas se for embargo de declaração, 5 dias. E aonde está previsto o prazo de 5 dias para os embargos de declaração? No artigo 1023. 1023, 5 dias para os embargos de declaração. Ok? Aonde eu tenho previsão diferente? Lei de juizados para recurso inominado. Lei de execução fiscal para embargos infinitos de alçada, 10 dias. E há que se pacificar a controvérsia quanto ao prazo para o agravo interno do indeferimento de petição inicial pelo ministro relator lá no Supremo, quando se ajuiza um ADI, um ADO, um ADC e é indeferida a inicial. Se o prazo continuaria sendo de 5 dias ou se migraria para o prazo de 15 dias, que hoje é o prazo geral para os recursos de agravo, inclusive o agravo interno diante de indeferimento de petição inicial em tribunais. Ok? Maravilha. Moçada, foram aí os temas 6 e 7. Eu estou embarcando os temas 5 e 6. O tema 7 eu vou tentar fazer do aeroporto daqui a 1 hora. Eu estou em Niterói, vou pegar agora 1 hora, cruzar a ponte de Niterói para ir para o Santos Dumont. Amanhã eu estou em Cuiabá. Quinta-feira eu estou em Boa Vista, Roraima, e sexta-feira eu estou em São Luís. Aulas de um dia inteiro, 8, 9 horas de aulas seguidas, ao vivo, presencial, gratuito, tributário e constitucional, revisando vários temas de prova. Se vocês forem de Cuiabá, estou amanhã lá na Unic Pantanal. Se você for de Boa Vista, estarei quinta-feira num hotel, não me lembro o nome, mas eu vou divulgar lá em Boa Vista, dando aula. E sexta-feira na Ilha do Amor, São Luís do Maranhão. Quero ver a galera comigo no aulão, lá em São Luís, sexta-feira. Na outra semana, segunda-feira, Rio Branco. Terça-feira, Manaus. Quarta-feira, Belém. Quinta-feira, Fortaleza. Sexta e sábado, dias 7 e 8, Recife. Domingo, dia 9, Maceió. Segunda, dia 10, Aracaju. Terça, dia 11, Salvador. Quarta, dia 12, aqui no Rio de Janeiro. Tudo bem? Aí na quinta-feira eu subo para Natal, dia 13. João Pessoa, sexta e sábado, 14 e 15. Salvador, domingo, 16. Teresina, segunda e terça, 17 e 18. E aí, na quarta e quinta eu faço Rio de Janeiro e acho que São Paulo. Sexta-feira eu começo as revisões de véspera, eu estarei na revisão de véspera sexta de noite em Brasília. Farei um aulão em Brasília sexta, farei a revisão de véspera do portal em Brasília sexta de noite. Sábado eu estou em Salvador de manhã, Recife depois do almoço e João Pessoa no final da tarde, no sábado véspera da prova da OAB. Espero ver vocês, abraçá-los, compartilhar energia, positividade, amor e renovar no coração de vocês a certeza de que todos vocês nasceram para brilhar, que Deus abençoe a cada um de nós e autorize o nosso sucesso na medida em que a gente assume a responsabilidade, entende que a gente tem dentro do coração da gente a força necessária para que construamos com a nossa atitude a nossa história de sucesso. Espero vê-los, beijá-los e abraçá-los. Quem puder, deixe um comentário sobre essa live de hoje. Se vocês gostaram das dicas sobre recursos, prazos para recursos e das dicas sobre publicidade abusiva e publicidade enganosa, deixe um comentário lá no meu Instagram. Todo mundo aí segue meu Instagram, não segue? Pedro Barreto, Portal F3. Qual é o Instagram do PB? Tem alguém aí que ainda não segue? Pedro Barreto, meu Barreto tem duplo T, Pedro Barreto, Portal F3, que é o meu curso, é a minha casa, onde eu dou aula com exclusividade, Portal F3. Então quem puder, vai lá no Instagram agora, Pedro Barreto, Portal F3, no vídeo que eu postei anunciando essa aula ali por volta de meio-dia, e deixa um comentário para que eu possa ler e interagir com vocês, curtir o comentário de vocês, responder algumas perguntas lá no Instagram, tá certo? E quem não viu a aula 1, está aqui no Periscope armazenada a aula 1 para a reprise, que foi ontem, foram 2 horas de aula. Hoje, 25 minutinhos, valeu? Beijo a todos, tenho que correr, senão eu perco meu voo para Cuiabá. Beijo, galera. E quero ver os comentários lá no Instagram, hein? Instagram, Pedro Barreto, Portal F3. Quero vocês interagindo comigo. É a interação que nos faz juntos, fortes e unidos. Beijo!